Então, graça e paz, igreja, Deus abençoe. Amém. Mais um dia que a gente está aqui, um dia lindo de outono, ó, o sol brilhando, mas a gente está meio de blusa, exceto eu, que eu não sinto mais frio, né? E graças a Deus por todas as coisas. Hoje a gente vai trabalhar, vamos meditar e vamos refletir sobre a lição 7. Então, vamos fazer um apanhado. A revista que a gente está estudando é o Comportamento do Crente, Princípios Bíblicos e Ética Cristã. Aí, eu coloquei essas palavrinhas aqui no quadro para a gente começar a refletir aí. Então, antes da gente entrar aí na doutrina bíblica e ética cristã, vamos começar fazendo uma oração. E, irmão José Leite, ora para a gente iniciar. Irmão, vou pedir para o irmão vir aqui na frente para usar o microfone, porque o irmão Fernando está gravando, para sair ali. Graça e paz, irmãos. Amém. É um prazer estiver aqui hoje na Escola Bíblica Dominical. E oramos. Santo Deus e eterno Pai, é no teu nome santo, poderoso e glorioso, Senhor Deus, é que nós oramos, damos graça mais uma vez, Senhor Deus, aqui nessa manhã cedo e gloriosa. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Só o Senhor é Deus, só que o Senhor sabe todas as coisas. Obrigado, Senhor Deus, o Senhor dirigendo todos nós para que nós possamos ouvir essa aula maravilhosa da tua doutrina e ter sabedoria. Obrigado, Senhor Deus, esteja com a irmã, com a professora que está nessa direção, dando os ensinamentos. Que tudo que seja feito aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Pois é em teu nome santo que eu agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Então, queridos, a gente já estudou uma revista, uma lição até com esse título, só para a gente refrescar aí a memória. Quando a gente fala de doutrina bíblica, a gente está falando do quê? Todo mundo junto? Não, por favor. Um só. Quando a gente fala de doutrina bíblica, ou fundamentos bíblicos, base bíblica, a gente está falando do quê? Onde estão isso? Onde essas coisas estão? Na Bíblia. Muito bem. Então, o que é a doutrina bíblica? É a palavra de Deus, certo? A palavra de Deus, e através dela que ele fala conosco. Então, a gente pode pensar que as palavras são uma parte da teoria, certo? E a ética cristã? É o quê? Se aqui é a teoria, doutrina bíblica é a teoria e é a voz do Senhor falando com a gente ali, o que é a ética cristã? Prática, fechamos. A gente tem a teoria para ler e sermos inspirados pelo Espírito para entender como que a gente vai fazer a prática. Acabou. É isso. E a gente sabe, a gente já estudou que a Bíblia é a nossa única regra do quê? De fé e prática. De fé e prática. Pois muito bem. Efésios 4:1 diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Né? Então, andeis de modo digno é a prática. É a ética cristã, né? A vocação a que foste chamado é a doutrina, a palavra do Senhor, né? E por que a gente, às vezes, acaba repetindo, batendo na mesma tecla, né? Falando, porque é importante a gente, todo o tempo, trazer isso na nossa memória. Por quê? Porque cada vez mais o povo de Deus gasta menos tempo em leitura bíblica.
Cada vez mais o povo de Deus gasta menos tempo. A gente lê pouco a Bíblia. A gente se dedica pouco. A gente não medita. A gente não busca amadurecimento espiritual. E aí, quando chega na hora da gente usar a ética cristã, a gente não tem base para usar. E o que acontece? A gente peca muito mais. E a gente erra muito mais. E todo pecado traz consequência. Seja aquele pecado que é público, todo mundo está vendo o que a gente está fazendo, ou seja aquele pecado no privado, que você acha que é só você que está vendo. Que ninguém vê. Mas Deus está vendo. E Deus sabe de todas as coisas. E a Bíblia diz o que sobre o pecado? Que o salário do pecado é o quê? A morte. A morte. E se estamos com o olho aberto aqui, a gente tem essa ilusão de vida, que é uma ilusão. Porque a gente pode estar com o olho aberto e respirando, mas está morto espiritualmente. Né? Então, por isso que é importante a gente voltar nisso. E hoje, a revista, o tema dela, vai falar sobre a ética da santidade. Eu até dei uma brigadinha ali de leve com o meu irmão, já pedi perdão para Deus, porque ele escolhe a dedo, né? Eu podia ter ficado com a lição da aula passada e ele pegar a lição de hoje. Por quê? Porque é uma lição pesada de hoje, muito pesada. E eu falei a mesma coisa na última lição que eu estive aqui na frente com os irmãos, lições pesadas. Porque são lições que confrontam a gente, que diz assim, ó, o salário do pecado é a morte. E aí, você está vivo ou você está morto? Então, é forte. Então, vamos lá, a ética da santidade. A ética da santidade. Pode abrir aí, irmãos, em 1 Pedro, nós vamos ler o capítulo 1, a partir do versículo 13. Antes da gente fazer essa leitura de 1 Pedro 1, 13, do 13 ao 16, vamos também meditar um pouco aqui na temática da lição de hoje. Ética, a gente já entendeu nessa revista que ética eu preciso ter comigo como ser humano. Eu preciso me respeitar. Se eu não me respeito, se eu não cuido de mim, como é que eu vou amar o meu irmão e considerá-lo? Se eu não cuido de mim, que a Bíblia diz que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. Então eu tenho que ter ética comigo. Quando eu escolho o alimento que eu vou comer, quando eu escolho o tipo de água que eu vou beber, a amizade que eu vou ter, porque vai influenciar. O caminho que eu vou andar. Sim, então eu tenho que ter ética comigo. Eu tenho que ter ética social, que é com o meu próximo. Tanto o meu próximo que está aqui do meu ladinho, coladinho em mim, como a gente está aqui hoje, quanto aquele próximo que eu vou encontrar durante o dia. E a gente tem que ter a ética, que a revista chama de ética teísta, que é o comportamento que Deus espera de nós e o comportamento que nós temos com relação a Ele. Então, quando a gente vê aqui a ética da santidade, então toda vez que a gente vê ética, vamos lembrar de dever, vamos lembrar de comportamento. Não importa se o nosso comportamento é bom ou mal, se é errado ou certo, é a ética que a gente está usando. Esse cidadão não tem ética, a gente não escuta assim? Né? Olha a moral dessa pessoa. Eu lembro que quando eu era adolescente tem uma mania de questionar tudo, né? Que moral você tem para me falar isso para mim? Né? Então, ética a gente tinha no meu tempo que eu sou antiga, que a gente fazia no meu tempo, né? O ginásio. É que não tem nenhum aqui, né? Adolescente aqui. Ginásio. Então, da 5ª à 8ª série era o nosso ginásio e eu tinha aula de educação moral e cívica. Sim, sou antiga. Então, a gente aprendia o que eram os conceitos morais, como a gente tinha que se portar, né, como cidadão.
E aí a gente vê o seguinte, o nosso dever ou o nosso comportamento com relação à santidade. Como crentes em Jesus Cristo, qual que é o nosso padrão de santidade? É o pastor Fábio? Então eu vou olhar para o pastor Fábio e vou pensar na vida que ele tem. Eu vou tentar, e se o pastor cair em qualquer momento, eu já vou abandonar a igreja, porque o padrão que eu tenho de moral, de santidade, é o pastor Fábio. Eu estou certo em fazer isso? Não, nós temos o padrão Senhor Jesus Cristo. De qualidade que eu aprendi na aula passada. E ele falou mais cedo, né? Para não olharmos para nenhum irmão. Padrão Jesus Cristo de qualidade. Padrão Jesus Cristo de qualidade. Então, não é o irmão Orlando que vai ser o padrão de santidade para mim. Não é o irmão Gonzaga, não é o irmão José Leite. Não é nenhum irmão, nem desta igreja que é um pedacinho da igreja de Cristo no mundo. E nenhum pastor. Nenhum pastor. Nem aquele pastor que você na sua vida, eu não sei quanto tempo você tem aí de conversão e de batismo, aquele pastorzão que você ama. Eu tenho alguns que moram no meu coração, e eu tive o privilégio de conhecer o pastor Fábio quando ele era meu irmãozinho de igreja, antes de casar com a irmã Elaine, né? A gente frequentava junto classe de estudo. Então, conheço ele há alguns anos já. E a gente tem aqueles que a gente, né? Vou ligar para aquele pastorzão e tal. Então, a gente já entendeu que esse não pode ser o nosso padrão de santidade. Que a gente tem um controle de qualidade. Que é lá nas galáxias, acima das galáxias. Que é o nosso Deus. Sede santos, porque Sou santo. eu sou santo. Então ele fala com a gente, por isso que eu digo que é uma aula que confronta muito a gente, né? Que é uma aula, se eu pudesse dar outro título para essa aula hoje, ela chamaria Arrume Sua Casa. E aí, eu até trocaria o casa pelo templo do Espírito Santo. Quem é o templo do Espírito Santo? Nosso povo. Arrume a sua casa, pois ele é templo do Espírito Santo. E aí, o que a gente vê? A gente vê que o nosso comportamento, ele tem que seguir aquilo que nós temos como padrão. A revista ela diz o seguinte, que quando essa aula foi pensada, quando a pessoa que escreveu, o pastor Marcos, ele foi buscar no Senhor como que ele ia organizar essas ideias de pensamento, porque montar esse tipo de aula aqui é muito difícil, irmãos, é muito difícil. E assim, eu conversando com o Senhor essa semana, eu falei, Senhor, tenha misericórdia, porque eu me senti perdida. E como que eu ia organizar os tópicos para poder falar para os irmãos? Porque santidade é uma coisa que eu já estou estudando há um tempo. Eu já até falei isso aqui, que eu compartilhei com o Fernando, e que para mim foi muito difícil. Porque eu quero que vocês pensem o seguinte, eu vou falar como mulher que sou, porque é do que eu entendo. Imaginem uma mulher que ela faz uma mudança de casa. Me mudei, eu morava num lugar, arrumei todas as coisas e me mudei para outro. Até a gente colocar a nossa casa em ordem, a gente sofre. Sofre, porque você procura. Uma roupa você não acha, uma panela você não acha. De manhã, cadê a escova de dente? Então, e se a pessoa está mudando talvez pela primeira vez, às vezes ela não entende que ela tem que pôr a caixa e escrever quarto, a caixa e escrever cozinha, a caixa e escrever banheiro, porque se ela põe tudo junto em todas as caixas, aí que ela vai achar mais nada mesmo. Mistura tudo. As coisas é tão difíceis que até o pobrezinho do cãozinho fica perdido. Fica, irmão, fica. E a gente sofre porque levanta da cama, cadê o chinelo? Aí pisa no chão. A gente sofre porque não acha toalha. E assim vai. E os homens, eu acredito que também sofram, porque vocês vão supor, tem que colocar o chuveiro, cadê a chave de fenda? Ou cadê o parafuso? Ou cadê o prego? Tá tudo misturado na mudança. Então, por que eu estou falando isso?
Eu estou falando isso porque a gente só percebe essa dificuldade quando a gente se depara com ela. Então, se a gente talvez nunca mudasse de casa, a gente não experimentaria isso, não viria essa dificuldade. E quando a gente fala de santidade, talvez na nossa vida como crentes, a gente nunca tenha parado de fato para pensar na santidade e o peso da palavra de Deus sobre nós, que sede santo, porque eu sou santo. É um peso. E chega pra gente e fala assim: olha, se você não mudar, o que vai ter para você no final? Então, é pesado, mas é algo que precisa ser falado. É algo que a gente tem que meditar. É algo que, assim, não dá mais para não acender. Eu vou confessar uma coisa aqui para os irmãos. A minha sala, ela tem 2 partes, né? Quando foi pensado para entrar pela porta e ter a área do sofá e andar um pouquinho, ter a área da mesa, né? De jantar. Então tem 2 spots de luz. O spot de luz perto da porta está queimado, só que não é a luz que está queimada, deu um curto, vai ter que arrumar a parte da fiação, é mais problemático. E aí... Eletricista tem aqui. Tem, né, irmão? E aí a gente está arrumando outras coisas e essa parte ficou. Aí outro dia eu me vi bem assim, ó, olha o meu pensamento, que vergonhoso. Ai, é até bom que tá um pouquinho escuro, porque aí não dá para ver aquele espelho de cachorro que deve estar uma bagunça ali perto do sofá. Porque eu tenho um cachorro peludo que é uma loucura. Então, quer dizer, a falta de luz esconde a situação real do lugar. A imundícia, a sujeira que está lá fora do meu cachorro. Ética da santidade. Quando a gente abre a Bíblia, verdadeiramente, tá? Não estou falando para abrir a Bíblia como um checklist de algo que eu tenho que cumprir porque eu escolhi ser crente. Porque eu escolhi ser crente tem que ler a Bíblia. Nem que for os versículos chavões que todo mundo conhece, eu tenho que ter pelo menos uns 2 decorados para poder falar de vez em quando. Não desse jeito, mas quando a gente abre a Bíblia, entendendo que ela é o livro que nos ajuda nesse processo de ganhar esse selo. Qual o selo? Jesus Cristo de qualidade. Ela é ponte para nós, né? E aí a gente começa a trazer luz. É como se aquela área da minha casa lá, que está com problema de curto, nos fios, começasse a ficar clara. Porque a presença do Senhor clareia as nossas ideias, clareia as nossas mentes. Ela joga a luz e a gente enxerga os pecados. É assim que funciona. Se a gente está tendo dificuldade de ver os nossos pecados, então, Senhor, eu sei que eu tenho que confessar os meus pecados, mas eu não estou enxergando. Significa que a nossa vida espiritual está parecendo a sala da casa da Adriana. Está com problema de curto. E a falta da luz está encobrindo aquilo que deveria ser visto. E a cozinha de azulejo que não está limpa, que se coloca no luminária clara. Pois é, a irmã está comentando aqui os azulejos, né, sujos, quando não tem uma boa visibilidade. A mulher chamou Zé para colocar a luminária, quando clareou ela... Quando clareou, viu a sujeira toda no azulejo da cozinha. Então, luminária clareou demais. Clareou demais. Quanto mais a gente está em direção daquilo que Deus tem pra gente, mais claro tá. E mais a gente enxerga a imundície. E mais a gente enxerga o pecado. Essa é a grande verdade. Então, a responsabilidade desse pastor ao organizar esta revista, de modo que ela falasse com a gente profundamente, foi grande. E aprove ao Senhor, eu creio, irmãos, e eu acredito que os irmãos também pensam assim, que nada é por acaso. Então, se é hoje eu que estou conduzindo essa lição, é porque o Senhor tem trabalhado comigo há um tempo já sobre isso, né? E eu vou falar para os irmãos o seguinte: é terrível a gente ver a sujeira em que a gente vive. É
terrível. Eu falo pela minha vida e por mim. Quando eu vejo aquela luz clareando e eu vou enxergando a sujeira, aquilo me dá um desespero tão grande, tão grande, tão grande, porque o inimigo da minha alma, ele chega para mim e ele fala: olha você, nem perca seu tempo de falar com Deus, porque olha a sua condição, olha o nojo que você está vivendo, olha a vida que você está levando. E foi assim que ele conversou comigo. E eu lembro que nesse dia eu fui falar com o Fernando ficou preocupado comigo. Ele falou assim: minha irmã, toma cuidado, porque o inimigo, ele é o acusador. E você tem alguém que largou a glória que tinha no céu para descer nesse mundo, para morrer por você, porque te ama e pagou com preço de sangue cada uma dessas imundícias que você está vendo. E o que a Bíblia fala para a gente? Confessa, se arrepende, a casa está limpa, acabou, você não tem que ter peso nenhum. Então, para mim, Adriana, no momento que eu comecei a estudar santidade, a parte mais difícil, queridos, foi me ver diante de toda aquela imundícia, pecado de anos atrás, que eu nem lembrava, e me sentir, meu Deus, eu estou sozinha, e agora não tem mais vida para mim, acabou, porque olha aqui. Mas Deus é tão maravilhoso que ele falou: calma, não é assim, não acabou nada, está apenas começando o seu processo de santificação, que vai durar a sua vida inteira enquanto você estiver nesse mundo. Rodrigo, assim, uma reflexão que você fez, né? Fala um pouquinho mais alto. Uma reflexão que você fez, o próprio Martinho Lutero fez essa reflexão no século XV. Porque o Martinho Lutero, para quem não sabe, foi o que colocou as 96 teses que criou a Igreja Protestante. Ele se questionava e se flagelava o dia inteiro por conta dos pecados dele. Foi através de um monge que falou: cara, os seus pecados já foram pagos. Se você não entender isso, você precisa voltar e ver o que você está entendendo. No que você está crendo. E quando a gente volta antes de Martinho Lutero, que a gente vai lá para a Holanda, né, pro sino, quando teve o sino dos cânones de Dort, que a gente separa o que é da igreja ou não, que a gente começa que tem Policarpo, tem Amnésio, tem várias pessoas que estudaram a Bíblia e eles olharam nessas pessoas, igual Pedro, que normalmente Deus escolhe as piores pessoas para fazer as coisas mais maravilhosas que Ele quer. Porque é Deus que salva, é Deus que limpa, é Deus que cura, é Deus que santifica. E esse processo, se não for com Ele, se você ficar sempre olhando, a gente não consegue chegar. É isso mesmo. E quando a gente pensa na palavra santidade, a gente tem que pensar, se vocês fossem procurar num dicionário, iria aparecer para vocês o seguinte, o que apareceu para mim, que a santidade, ela faz duas coisas. Primeiro, ela mostra quem eu sou e o tamanho da imundícia que eu vivo, porque tem um contraste: sede santos, porque eu sou santo. Então eu olho para esse Deus que é santo, 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 e que a Bíblia coloca com essa exaltação de escrito 3 vezes santo, que a minha mente nem entende, e eu olho para mim, na minha hipocrisia da minha santidade. Essa é a primeira coisa. Eu vejo o lixo que eu vivo, me considerando que eu sou santo. E segunda coisa, o padrão que Deus propõe para nós, para mim. Então Deus propõe um padrão. E aí, vamos ler 1 Pedro. Eu vou pedir para um irmão vir aqui na frente, no microfone, irmão, irmã, e fazer a leitura de 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16. A santidade da vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo.
como filho da obediência, não vos sois amoleis as paixões que teneis anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmo, em todos o vosso entendimento, porque está escrito: sede santos, porque sou santo. Amém. Então, a gente viu o irmão ler o versículo 13: por isso, cingindo o vosso entendimento. Então, pega o seu entendimento, vai lá na Bíblia, faz aí uma comparação. Se a santidade que você acha que você tem, que eu tenho, é a santidade que a gente olha, a moral do homem, então eu estou pegando a santidade do meu irmão, eu estou pegando a santidade do meu pastor e estou achando que isso é o padrão de santidade. Ou se eu realmente estou olhando com entendimento para o padrão que eu devo ter, que é Cristo, né? Outra coisa, filhos da obediência. Deus, ele fica feliz com filhos rebeldes? Qual a relação de Deus com rebeldia? 1/3 dos anjos caiu por rebeldia. Até nas nossas relações com o nosso patrão, o que Deus fala? Ah, ele te tratou mal, então você vai lá e taca uma pedra nele. É isso que Deus fala? Não. Mas o nosso coração. Não. Nosso coração pode querer tacar uma pedra, eu concordo. Pode ter coisa pior, mas Deus não essas coisas. Deus nos orienta a nunca ser rebeldes. Eu posso não concordar e expressar minha opinião, eu tenho todo o direito. A rebeldia não. Mas eu também não preciso, né, ficar... Se aquele lugar não é para você, com certeza você vai conversar com o Pai, Ele vai te orientar. E Ele é o dono de todas as coisas. Ele vai abrir um novo lugar para você estar. Né? O padrão é orar pelos... para orar pelas aquelas pessoas que nos perseguem, né? Exatamente. A Bíblia fala de inimigos. O cristão, ele não deve ter inimigo, ele não pode ter inimigo. Não. Mas a fé que professamos no Senhor Jesus, né? Aí vai ter pessoas que vão então se tornar inimigas por causa da nossa fé pública, né? Até de outras religiões. Então o padrão é pagar com o bem aquilo que te faz mal. O que a gente já viu nas lições anteriores. Nas edições anteriores. Então é esse padrão. Tá te perseguindo? Ora a Deus que Deus vai te dar uma saída. Sim. Né, para uma você. saída Ele vai dar com Não certeza. é a gente, né? Se a gente falar eu vou fazer isso ou aquilo, não é assim que a palavra ensina. Sim. Tanto é que a gente vê lá no 15 assim, ó, pelo contrário, né? Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o procedimento. Então, independente da área da nossa vida, ela deve ser uma área tratada. Pergunta, a gente consegue ser santo 100% nesse mundo? Não. A gente agora não peca mais. Não. Chegamos nisso? Não, lógico que não. Não chegamos, lógico que não. Por quê? Conversão, santificação, glorificação. Quando que eu vou alcançar esse terceiro passo da glorificação? Quando eu estiver buscando com Cristo. Até a pregação que o pastor falou, né? Quando nós estamos na presença de Deus. Quando este corpo corrompido for restaurado, e sair dessa terra maldita. sair desta terra que somos peregrinos, estarmos com Cristo, aí estaremos E a glorificados. palavra é, né? Prossigo para o alvo, né? O que cantamos, inclusive. cantamos. Isso aí. Muito bem. E aí, queridos, no versículo 17, que não foi lido, diz assim, ó, de 1 Pedro também. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, olha, agora vem a lambada, hein? Presta atenção. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pergunto eu, cada vez que a gente faz um pecado premeditado, o que é premeditar? Ah, eu vou pecar, mas Deus vai Já me perdoar. pensei no pecadão, querido. Tá aqui, ó.
Hoje é um bom dia para aquele pecadão. Pecado premeditado. Portai-vos. Bom dia para Ó, vamos voltar lá. Com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Queridos, se Deus fala requerer a tua alma, já era tu morrer em pecado. Qual é o salário do pecado? a morte. Você vai morar com o Senhor na eternidade? Não vai, querido. Não vamos. Por isso que tratar de santidade é dia após dia, segundo por segundo. É complicado. É dia após dia. O santo que você conseguiu ser hoje, pela misericórdia de Deus, se você amanhã não acordar na mesma prontidão, tu não vai ser. Adriana, e a gente não consegue ser santos a não ser pela oração e pela leitura da palavra. Vamos falar isso. Então, ó, vamos entrar aqui. A revista diz assim, ó, qual que é a ideia dessa lição de santidade? Conhecer o padrão ou padrões da ética da santidade quer dizer que, já entendi que eu preciso repensar nos meus pecados e pedir perdão por aquilo que eu não pedi ainda. Você lembrou de um pecado de 10 anos atrás? O que você está esperando que você não pediu perdão? Por que você ainda não foi lá chorar nos pés do Senhor e não se arrependeu? E se você já fez isso e o pecado ainda te incomoda? Querido, porque não foi de todo o coração, né? Então, vamos falar disso. Aguenta um pouquinho, segura isso, porque a revista dá aí umas coisas pra gente pensar nisso, Então, tá? ela tá top hoje. Vamos lá. Outra coisa, estar atento ao padrão que Deus espera. Ó, queridos, não é assim, eu vou viver essa vida aqui e vou tentar ser santo o máximo que eu conseguir. Se eu compartilhar com vocês que Deus tem um padrão que Ele espera que a gente siga, então não é o que a tua cabeça quer fazer, não, e nem o que você acha, ou eu acho. É o que Deus quer. É o que Deus quer. Mas ele já fala, seja santo, pois eu sou santo. Então, assim, eu estou tentando viver a santidade. Desculpa, mas se está tentando, não está vivendo. Se eu dividisse aqui, ó, colocasse um irmão aqui com uma plaquinha, pecado, e lá na outra ponta, um outro irmão com uma plaquinha, santidade, e passasse aqui um fio, isso daqui fosse um medidor para nós, uma régua. Vamos supor que fosse uma régua, né? De 30 alguma coisa. Não, aqui deve ter o quê? Uns quantos metros, irmão? 6 metros. 6 metros. Então, o irmão Reginaldo até deu risada aí da minha matemática, porque eu sou ótima nela, né? Então, estou aqui no meio, 3 metros. Pecado, santidade. A gente tem que fazer isso todo dia, tá? Acordei. Eu vou escolher para qual lado eu vou da régua. É simples assim. Hoje você vai estar mais no pecado ou você vai estar mais na santidade? Sou capaz de dizer para a senhora que a maioria vai correr que nem vai, em vez de ir para a porta estreita, vai para a porta larga, que é o pecado. E a gente tem que pensar o seguinte, no que a gente acabou de ler, a gente tem que ter temor, portai-vos com temor em todo o vosso procedimento. Em tudo que você vai fazer no teu dia, em toda ação, até no lavar louça sozinho, você tem que estar em santidade. Mas parece que o mundo é totalmente o contrário. Não tenha dúvida, porque você nem pertence a esse mundo. A tua cabeça é completamente diferente, porque hoje você é regido, guiado pelo Senhor. As pessoas começam a te tratar mal. Sim, não é? Ó, nessa história até, eu já passo a palavra, irmã, segura aí um segundo. Até nessas histórias de figurinha do WhatsApp, tem figurinha, nunca chegou pra vocês nenhuma figurinha que você fala, isso aqui é imoral? Nunca chegou? Eu tenho um monte de aluno com um monte de contato de WhatsApp, um monte de professor e eu conheço um monte de gente do mundo. Chega pra mim, figurinha imoral. E aí? Por isso que eu falo, você tá lá lavando louça, as meninas, né? Enfim, os meninos que lavam, e ali você tem que decidir, eu vou armazenar essa figurinha ou essa figurinha não tem parte comigo. Você tá vendo que na coisa mínima também? Irmã, fala alto. A gente acorda para ser santo. Pecar é um desastre. Uau! Fala de novo, alto! É a irmã filósofa. A gente acorda para ser santo. E a palavra de Deus ser santo, porque eu sou santo. Quando a gente peca, não é porque a gente quis pecar. Foi um desastre. Isso. Então a gente não pode acordar no sentido de falar assim, eu vou ser santo ou vou ser pecar. Não, eu vou ser santo. Pequei?
Aí não estava nos planos. O que a irmã falou é um resumo da vida de santidade do crente quando a gente olha para o comportamento. Eu acordei para ser santo. O pecado é uma... É um desastre. É um desastre. Aconteceu. Eu não premeditei. Eu não pensei naquele dia que eu iria pecar. Foi sem querer. Não maturou na minha cabeça. Isso tem que ficar claro para nós. Cleo, fala algo. Tá. Gente, se tratando de desastre, conforme a fala da Adriana e o que a irmã falou sobre o gancho, quando o bombeiro ele vai salvar alguém, ele fala: eu vou te puxar para cima, não me puxe para baixo. Olha só como dá para contextualizar, que legal. O pecado na nossa vida é algo que a gente tem que ver, que a gente vai viver aquilo ou vai largar. Porque você tem a opção de viver e largar. Então, eu vejo assim, que não é que aconteceu por acaso, não. Eu tive a minha escolha, porque eu sou livre para escolher. Então, toda vez que eu tomo uma decisão e vivo aquilo fora da vontade de Deus, foi algo que eu escolhi, né? Então, não foi algo por acaso, não. Foi uma escolha minha. Muito bom. Irmãos, abram aí 2 Timóteo 3, vamos ver o versículo 16 e 17. Uma gostaria que a ler de novo, por favor, o versículo 17. A senhora pode frente a uma palavra. Entendi, para eu ler de novo, é isso? Então é 1 Pedro aqui, 1 Pedro, que o irmão Orlando leu de 3 a 16, eu vou repetir o 17. Ora, se invoqueis como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A gente tem que ter medo mesmo de pecar, porque a gente está indo contra Deus, né? Que a Cleo falou. E agora, mais ciente, ou trazendo a memória, porque nada do que eu estou falando aqui é novidade para a gente, mas a gente traz a memória, né? A gente traz a memória as coisas que a gente tem que realmente voltar e voltar e voltar. E a gente estava falando da Bíblia como a palavra de Deus, como Deus fala conosco através dela. E aí, uma vez que a gente estuda a Bíblia como Deus quer que a gente estude, que seja luz para clarear as áreas escuras da nossa alma, do nosso coração, a gente vê a importância de se dedicar a ela. Alguém pode ler 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Se puder vir aqui na frente para usar o microfone, para sair aqui na gravação. Não, pode ser. Toda a escritura divinamente inspirada e profeituosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém. Amém. Então, entendem, porque a Bíblia não pode ser apenas um checklist na nossa vida, quando a gente pensa na nossa vida espiritual e falando mais especificamente hoje sobre santidade. Se você quer ser santo, não fuja da Bíblia, porque você não vai conseguir ser santo. É ela que nos educa, é ela que nos mostra que a gente está pecando, é ela que aponta os padrões. E o Espírito Santo também, né? Porque... Vamos chegar, irmã. Calma, irmã. E o convívio cristão também na igreja. Porque quando você vai fazer qualquer coisa errada, o Espírito Santo já te toca. Vamos já entrar nisso. Deve fazer isso. Vamos entrar nisso. Eu só vou fechar esse conceito e a gente vai pegar esse gancho da Cíntia. Então, a gente entendeu qual que é a finalidade da santidade. Apontar quem eu sou, a hipocrisia da minha santidade, o como não tem santidade nenhuma, é tudo mentira, assim como a minha justiça. O que é a minha justiça na Bíblia? Né? Por quê? Porque eu estou comparando com o padrão Cristo de qualidade. Então, isso é o conceito, a gente entendeu. Aí agora nós vamos entrar numa segunda parte da revista, que a revista, eu achei incrível quando a revista pergunta a seguinte coisa. Na verdade, ela não traz em forma de pergunta, mas eu coloquei aqui uma interrogação. Como adquirir o padrão de santidade? Tá, Adriana, eu entendi. Aí agora eu estou jogando luz
né, através da palavra do Senhor na minha vida. E eu estou vendo que tem áreas da minha vida que está completamente escuro. Então, os pecados estão todos escondidos lá e tem coisa que eu não estou nem vendo. Mas como é que eu faço para adquirir essa santidade? Primeira coisa, queridos. A palavra. Depois a oração. Hã? Palavra e oração. Quase. Segunda coisa. O sangue de Jesus. Esse ele nos limpa do pecado. Terceira coisa. Oração. A Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso mesmo. Então, se eu quero adquirir esse selo, agora a escolha é sua, a escolha é minha. Se você quer adquirir, como essa bela camiseta que foi feita, que ela tem aqui um dizer, tanto na parte da frente como nas costas, você quer adquirir o selo de qualidade de Cristo, você tem que olhar para esses 3 pontos. Um, a gente já falou bastante que a palavra, inclusive, fez a leitura. Sem a palavra, não dá para jogar luz na área da tua vida que está contaminada. E a gente entendeu isso. O que a irmã falou do sangue de Cristo? Pode repetir? Ele nos purifica os pecados. Ele nos purifica o pecado. Vocês lembram que eu falei com vocês que eu quase entrei numa crise comigo mesma quando eu vi a podridão da minha vida santa? Sim. Eu quase entrei em crise, comecei a pirar. Porque quando o inimigo vê que você quer se dedicar à santidade, queridos, ele vem com olha. Porque ele quer que você pare isso na sua vida. Ele não quer que você seja santo. Então ele vem te acusando e lançando coisas na sua cabeça. E ele tenta de alguma forma trazer coisas ali para te impedir, para você ter esse momento, para você entender que essa é uma parte muito importante, a santidade é muito importante. E aqui, queridos, os irmãos falaram de oração e falaram de outras coisas, é verdade, está enfiado, só que vamos ter como tema principal essas palavras aqui. Então, o sangue de Jesus Cristo, já te passo a palavra, Dani, ele morreu por nós, ele pagou a nossa conta. Ele nos purifica de todo pecado, ele nos lava, ele nos regenera. Cristo é o quê? Nosso advogado. Se o inimigo chegar diante de Deus e falar, então, né, Deus, então, Adriana, olha aí o disse da vida da Adriana lá. Olha no particular da Adriana. Olha lá, ó, tá lá quem ela é. Oi, mãe, o livro de Jó mesmo fala, né? Como ele tentou Jó, Deus permitiu, mas Jó venceu, né? Pois é, por que Jó venceu? Né? Ele estava ligado no trono, buscando sempre a santidade. E aí a gente vê o selo na vida de Jó, do padrão de qualidade. E tem um versículo também de Adriana que fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perfeito. E esse versículo que eu tenho ele até anotado ali para eu lembrar a referência, porque eu sou muito de referência de versículo, ele diz assim, se confessarmos o nosso pecado, a parte de Deus ele é fiel e justo. Mas e se a minha parte, que é confessar o pecado, não é feita? O resto do versículo não acontece. Entendem como depende da gente? Um pedaço é nosso? Um pedaço é nosso. E aí, o sangue do Senhor Jesus, ele me purifica. Ele lava os meus pecados. Não há mais condenação para mim. Então, quando o inimigo vai me acusar diante de Deus, o meu advogado chega e fala assim, pai, eu já morri por esse pecado da Adriana. Ah, aquele outro pecado da Adriana, eu morri também, eu já paguei essa conta da Adriana. Ah, e aquele também. Só que a gente tem que lembrar que a irmã falou ali com relação à palavra. Se confessarmos, ele é fiel e justo, ele faz a parte dele, Deus é imutável. O que é dele, ele vai fazer. Ele não é fiel a Adriana, ele é fiel à palavra dele. Mas e a minha parte? Né? E aí, a Trindade. O que tem na Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
Queridos, Deus se preocupa tanto com a nossa santidade. Deus se preocupa tanto que Ele deixou o Espírito dele em nós. Pode falar, irmão. Em Hebreus 12, 14 fala: seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso mesmo, seguir a paz com todos. Aqui, ó. E qual que é a segunda parte? Seguir a paz com todos. Sem a qual ninguém verá a Deus. E a santificação. E a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Muito bem. Ó, para a gente finalizar essa parte, que a gente entendeu o que a gente precisa para conquistar esse selo, que agora está nas nossas mãos. Se antes a gente... O Dani pediu a palavra, eu não dei, né, Dani? Não, fique em paz, pode seguir. Quer falar agora? Não, pode seguir. A gente entendeu como é que a gente faz para conseguir esse selo. Agora é com vocês, agora é comigo, tá? A palavra é como espelho. Ela mostra, quando eu abro a Bíblia me mostra quem eu era, quem eu sou. E ela vai além, ela me mostra quem eu serei. Irmãos, já pararam para pensar nisso? Quem eu serei baseado no caminho que eu estou escolhendo para mim hoje. Entende? Então, eu consigo olhar o futuro através da Bíblia. Porque se eu não mudar minha conduta, eu já sei o que me espera. Porque o que o irmão falou, sem a santificação ninguém verá Deus. Então eu não vou ver Deus se eu não tiver um posicionamento na minha vida. Olha a importância da palavra na questão de eu conseguir esse selo para mim, para minha vida. O sangue do Senhor Jesus, podemos usufruir da nova aliança. Temos a confiança de entrar na presença do Senhor. Sem Jesus Cristo, nós temos acesso ao Deus Pai? Não. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Ele foi o último sacrifício, o sacrifício final, melhor dizendo, né? Aquele sacrifício que não precisa mais haver matança de animais. E a gente pode ver em 1 Tessalonicenses 5, 23, na primeira parte do versículo diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Quando a gente fala de trindade. Hebreus 2:11, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, vem do Deus Pai. Por isso, ele, no caso aqui o Senhor Jesus Cristo, não se envergonha de lhe chamem de irmão. Lembra que nós falamos em uma aula que o Senhor Jesus, que era unigênito, único, sozinho, Filho de Deus sozinho, que depois a gente viu que ele se torna primogênito de muitos? Somos irmãos. Olha, gente, a nossa cabeça, irmão do Senhor Jesus Cristo, somos cordeiros com Ele nas coisas celestes. Como o pastor falou hoje, a gente consegue ter uma vida boa aqui? Consegue. Conseguimos em Cristo. Mas o que nos espera é infinitamente melhor. Então, isso tem que ser o motivador do nosso coração. O amor, né? E o Espírito Santo, agora, vamos lá. Agora o negócio começa a ficar um pouco mais complicado, porque assim, se como crentes a gente está premeditando o pecado, e aí a gente não está sendo mais como a irmã falou, ele citou o versículo, né? Ou a frase que ela colocou, eu acordo para ser santo, o pecado é um desastre. Se não for dessa, então tem alguma coisa muito errada com a nossa santidade, muito fora da curva. E o Espírito, a voz do Espírito falando para mim, Adriana, você vai entrar nesse buraco de novo? Imagina, tá tão baixinho que eu quase nenhum não ouço. Porque na nossa régua de santidade e pecado, quanto eu tô para lá? Quanto eu tô para lá? Muito, muito, muito. E aí o que eu tenho que olhar? O selo, a palavra. Pode saber que não está sendo lida, meditada e pensada e não está clareando áreas do nosso coração. O Senhor Jesus Cristo, o quanto Ele de fato, a gente traz a memória do sacrifício e do amor que Ele teve por nós. O Espírito Santo, qual é o tamanho, o quanto você escuta a voz do Espírito Santo em você?
Vamos pensar aqui nesse microfone, né? Que tem hora que eu afasto, a minha voz fica menor, mais baixinha. E quando eu trago muito para perto, fica bem alto. O quanto o Espírito Santo está podendo se manifestar em nós. O quanto estamos permitindo que ele se manifeste. Pode falar. Rodrigo, eu quero falar um pouquinho desse segundo ponto, né? O sangue de Jesus Cristo que ele derramou para purificar o nosso pecado. Eu converso com algumas pessoas que têm essa dificuldade de entender que Jesus Cristo realmente pagou pelo pecado dela. E tem pessoas que, devido a esse pecado, elas se sentem tão mal, elas se sentem tão suja, que elas não conseguem ter um relacionamento com Deus mais. Então, o extremo disso, o que acontece? Essas pessoas começam então a se flagelar, machucar o seu corpo, tentando de alguma forma pagar pelo próprio pecado. Quer dizer, ela ainda não entendeu o que o Senhor Jesus Cristo fez por ela. Então aí já chega ao extremo também, né? É bom a gente lembrar que tem pessoas que se sentem muito culpadas, se sentem que indigna de ser então filho de Deus, e elas cometem várias atrocidades com o corpo. É terrível também quando as pessoas chegam a essa situação. Muito bem lembrado. Porque o que acontece? O nosso Deus é um Deus de culpa. Ele chega para você e fica te apontando. O nosso Deus é assim? Quem nos acusa é Satanás, não é Deus. Então, muito bem. Se a gente, na nossa trajetória de santificação, a gente se sentir como se a gente estivesse sozinho, sentir que Deus está longe da gente, sentir que não tem mais jeito, é o inimigo falando no teu ouvido, não Deus. Porque Ele nos amou quando a gente ainda era pecador. Ele não amou porque a gente tem alguma coisa de bom, porque a gente não tem nada. Ele nos amou apesar do que somos. E a misericórdia dele se renovou na vida de cada um aqui nessa manhã. Amém. Amém. É a misericórdia dele que a gente respirou, que o alimento passou pela nossa garganta quando a gente tomou um café junto ali. É a misericórdia dele, é o amor dele por nós é imenso. Então, nada poderá nos afastar do amor de Deus, não é assim que a palavra dele fala? Então, que nada, queridos, venha culpar vocês, que venha de... Não! A ideia hoje não é que ninguém saia culpado daqui, porque maior é o Senhor do que aquele que está no mundo. Mas a gente tem que chamar a responsabilidade que é nossa. O que é nosso é nosso. O que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Vamos abrir em Gálatas 6. Vamos ler o versículo 7 e 8. Por quê? Porque a gente precisa definir. Nós vamos estar indo para a santificação ou a gente vai se afundar cada vez mais no pecado? E agora, palavras difíceis que a gente vai ouvir. Cíntia, você não quer vir aqui ler para a gente? Gálatas 6, lê o versículo 7 e 8. Paz, igreja. Amém. Gálatas 6, 7 e 8, né? Não errais, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Amém? Amém. Queridos, onde vamos semear? Nós vamos semear na carne ou no Espírito? No Espírito. É isso mesmo. Não importa, queridos, o que a gente viu em Filipenses hoje. O que ficou para trás, ficou para trás. Hoje é um novo dia. A misericórdia do Senhor nos mandou esse sol lindo para dizer, podemos começar de novo, não tem problema nenhum. Pode ser o primeiro dia hoje, não tem problema.
Não tem problema. E nesse processo de santificação, eu tive a oportunidade de estar em classe de senhoras, né? Muitos anos da minha vida. Isso trouxe, assim, foi muito bom para mim, porque eu aprendi com mulheres maduras. Eu aprendi muita coisa boa. Aliás, só coisa boa. E uma das coisas que eu aprendi, e assim, o dia que o irmão Fê estiver aqui falando da lição, e ele quiser pontuar coisas com o homem, beleza, porque ele é homem, ele vai estar falando de algo que ele entende. Eu sou mulher, eu falo de algo que eu entendo como mulher. E hoje a gente está falando de santificação. A gente tem a Cat, que é solteira, eu acredito que o restante de todo mundo já foi casado ou está casado, enfim. Mas nós mulheres, quando a gente nega a intimidade com o marido, a gente está pecando. E a gente está empurrando o marido da gente para o pecado. Quando a gente deixa de trazer o dízimo na igreja, a gente está pecando. Porque a palavra do Senhor fala, vocês me roubam. Então, não adianta a gente brincar de santo. Não adianta. A gente tem que olhar para todas as áreas da nossa vida. Irmã, e a gente tem que estar sensível também a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, qualquer coisa que a gente vai fazer, ele não toca na gente sabendo que a gente vai fazer errado. E ele não toca para assim, ó, você não vai fazer isso, que isso é errado. Isso mesmo. Aí você já viu. Só que para a gente estar para a gente estar sensível à voz do Espírito, o Espírito tem que ter espaço na nossa vida. E se a gente está entristecendo o Espírito, como é que a gente vai ouvir a voz dele? Eu queria deixar assim uma coisa no ar, né? Santidade é não pecar ou é reconhecer o pecado? Eu queria voltar no início da Bíblia, naqueles heróis da fé. Então a gente tem ali Enoque, a gente tem Noé, a gente tem Moisés, são as pessoas que criaram o caminho para Cristo, né? A gente tem Davi, tem Salomão, né? A gente olha para essas pessoas e nunca vê o pecado, não tem nenhum, nem assim, desculpa, mas nem Jó não pecou, porque Jó desconfiou de Deus. Deus falou, onde você estava quando eu criei o universo? Então isso é um pecado para nós. Não tem ninguém na Bíblia que nunca pecou. E Davi foi segundo o coração de Deus, ele adulterou com a irmã e matou o marido da irmã. Ele premeditou o pecado. Mas por que ele foi segundo o coração de Deus? A gente tem que pensar o que está na entrelinha ali. Porque é uma coisa muito mais do que a fruta fora. A gente tem uma coisa muito mais interna. Isso é o que o cristão tem que sempre almejar. Entender por que Davi foi segundo o coração de Deus, sendo que ele fez duas coisas abomináveis para Deus. Uma que foi o incesto, que Deus já falava sobre o incesto, e outra que foi o assassinato. Que a gente viu lá que Abel assassinou o irmão. Mas ele estava muito mal. Ele disse que quando ele não confessou, ele não teve paz com Deus. E se arrependeu, se humilhou diante de Deus. Teve a consequência, a morte do filho. Então quer dizer, não é que a gente vai pecar, mas vai ter consequência. Exatamente, né? Mas não, eu estou dizendo que a santidade, ela é o reconhecimento, porque o que Davi fala? Contra ti e somente contra ti eu pequei. Davi não pega contra Betseba nem contra Urias. Eu vou Davi usar o exemplo que o Dani usou de Jó. Jó, essa questão de santidade, eu acho que eu estou entendendo o que o Dani está falando. Foi quando até Jó fez. Porque quando Jó estava ali na sua casa, ele orava a Deus pedindo pelos filhos, ou seja, intercedendo pelos filhos, que talvez os filhos tivessem pecado contra Deus. Então é esse reconhecimento de santidade que Jó tinha. Isso mesmo. Né? Porque ele orava até pelos filhos, assim. Talvez meu filho tenha pecado, aí ele orava. Jó agradecia o alimento do filho. Quem agradece a comida do filho aqui quando vai agradecer a sua própria comida? Entendem? Então, assim, a definição de santidade é o que a gente estava falando. Primeiro, eu reconheço o lixo da minha santidade, porque o meu padrão é Cristo. Então, eu vou reconhecer que eu pequei. Na Bíblia, tirando Jesus, todo mundo pecou. É fato. Só que é interessante que alguns pecados são ressaltados e outros não. Porque Deus joga no mar do esquecimento o pecado.
pecado. A partir do momento que eu fiz o quê? Confessar. Confessei com arrependimento. E não, eu tô com a minha consciência pesada, então eu vou falar. Não. Porque aí você está com remorso, você não tem arrependimento. Exatamente. Então isso tem que ficar claro. Eu só consigo uma santidade genuína, de verdade, não é essa santidade hipócrita da Adriana, se houver confissão e arrependimento. Caso contrário, não tem. E para acontecer isso, a gente viu o que a gente tem que ter: o selo da qualidade. A palavra, o sangue do Senhor Jesus Cristo e a Trindade na nossa vida. Porque Deus quer tanto a nossa santidade, que Ele não quer pouco não. Sabe por que Ele não quer pouco? Na Bíblia diz assim, que alguma tentação que vem pra gente é algo do outro mundo. Fala assim? É humana. É humana. E mesmo sendo humana, o que Deus faz, irmã? Ele nos dá um escape. Para Ele manda escape. E se eu não usar o escape dele, pecar? O Senhor virar pra mim, olha, eu te dei todas as condições para você vencer. Você não venceu porque você não quis, então você vai cuidar da sua vida? É assim que Deus trata comigo? Não. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Então assim, Deus quer tanto a nossa santidade, que Ele cria uma condição em torno da gente para a gente ser santo. O Senhor Jesus Cristo, é a palavra dele, é o Espírito Santo em nós, é o escape que Ele manda. Olha, você não aproveitou o escape, mesmo assim você pecou, mas meu filho, vem cá, confessa, se arrepende, tá aqui. Olha como Deus quer e como Ele dá condições para nós. Por quê? Porque a Bíblia diz qual que queridos, o maior objetivo de Deus com relação à nossa vida. Se você nunca pensou assim, eu também não tinha pensado. Vim pensar essa semana. Nos moldar a imagem de quem? Semelhança de Cristo. De Cristo. É isso que o Senhor Jesus, é isso que Deus Pai quer. Essa é a maior prioridade de Deus na vida dos seus filhos. Não é te dar o carro, desculpa. Não é te dar o carro, não é te dar a casa, não é aumentar o teu salário. Sabe por quê? Esse ano eu faço 50 anos. Eu lembro de quando eu tinha 5 anos. Uma vez que meu pai me derrubou, foi me pegar, derrubou. Aí a gente grava as coisas, né? Passaram-se 45 anos. E daqui a pouco eu não vou estar mais aqui nessa terra. E essa terra não é minha. Então o Senhor, Ele não está. A mente dele, tudo que Ele criou, não é pra gente ficar se apegando a coisa terrena. Mas é a gente pensar que a gente tem uma vida espiritual e que isso daqui vai frutificar. Vai ter consequência positiva ou negativa. É a gente que escolhe. Então, queridos, santidade. Pode falar, irmã. E a gente tem que correr do pecado, né? Meu avô, ele nem crente era, ele já dizia: se o cinto apertar, corra. Olha, gostei. Se o cinto apertar, corra. Adriana, deixa eu ler depois 2 versículos, só. Acabou, irmã? Quer falar mais alguma coisa? Pode. Leal. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém. Então, queridos, depois a gente no final vai falar um pouquinho de oração. A gente merecia uma aula extensa sobre oração, porque a gente não ora como deve e muita coisa de oração às vezes a gente não sabe. Na vigília a gente falou bastante sobre oração. Sim. Né, então a gente se preocupa talvez muito com a obra. E aí a gente vai dar náuseas em Deus. Né? Porque a obra é o que o outro está vendo, mas e a oração? Né? E aí, então, agora, vamos só fazer um checklist, a lição é muito grande, enfim, mas assim, tópico 2. O padrão de santidade de Deus espera em nós, em nossas vidas. Separar-nos para Ele. Dedicar-nos a Ele. E um passo de fé. Santo é separado. A palavra significa isso. A gente já falou que a gente não pertence a esse mundo. A gente está no mundo, mas o mundo não está em nós. É assim que tem que ser. Então, quando a gente fala separar, é você estar no seu trabalho, ouvindo coisas que você sabe que não é para você, ver atitudes, ações, comportamentos, e você sabe que não é para você. E se você não tiver com o seu selo de qualidade naquelas 3 coisas que a gente falou, o sangue de Cristo, a palavra e a Trindade, você vai se misturar.
Entende? E quando a gente fala de dedicar-se a Ele, ato voluntário. Romanos 12:2 é aquele versículo que vai falar: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí, uma pauladinha que eu levei do Senhor essa semana. Você não tem como prestar um culto racional se o seu coração é desobediente. Desculpa. Não tem. Sabe aquela fadiga espiritual que a gente chega na igreja pedindo pelo amor de Deus que a música seja boa, porque senão a gente vai ficar naquele mesmo marasmo que a gente entrou? Isso é um coração que não é obediente. Isso é um coração que não está buscando selos no Senhor. Esse aqui é um coração que precisa ser quebrantado. Então, queridos, a ideia não é chegar pra gente e falar assim: você é incapaz, então volta para tua casa. A ideia é: você já sabe qual é da doença que você está sofrendo, vai procurar o remédio. Se dedica mais à leitura da palavra. Vá buscar o Senhor Jesus. Lembre do sangue, do poder do sangue dele. Vá, meça a sensibilidade do Espírito Santo em você, o quanto você tem dado liberdade para ele. Então, se a gente está com fadiga espiritual, se a gente não tem ânimo, se as poucas coisas que a gente faz se resumem a obras, porque a gente está mais preocupado com o que o outro pensa do que com o que Deus enxerga e vê em nós, em nosso sacrifício, que deve ser agradável através de um culto racional, um coração obediente, então a gente tem que repensar. E um passo de fé em Deus é o seguinte: se a gente busca oferecer a Deus esse sacrifício vivo, através dessa dedicação, a nossa fé vai vencer qualquer pecado. Caso contrário, não vai. Então, queridos, se você como eu está premeditando pecado, se você como eu está com uma mente suja, nublada, então, olha aqui onde a gente está falhando. Agora, a gente vai falar um pouquinho do padrão de integridade que Deus espera em nós. Integridade, quem come pão integral sabe, né? É a parte do grão do trigo, não tem parte, é o trigo inteiro, né? Integridade tem relação com inteiro, com completo. E aí a revista trouxe umas palavras, né? Foi umas certas chibatadas. Com relação à integridade, autenticidade. O que quer dizer autêntico? Original. Verdadeiro. Vou eu aqui, né? Falar de mim, porque é o quem posso falar. A Adriana na igreja, nossa, ela tem uma voz calma, ela parece ser uma pessoa tranquila. Nossa, eu vejo que o Espírito Santo, né, atua na vida dessa irmã. Vai lá na casa da Adriana, ver como que ela trata o marido dela. Vai lá na casa da Adriana, ver como que ela trata os filhos dela. Qual o endereço? Vai lá na casa da Adriana, ver qual que é a relação dela com os vizinhos. Aí você vai ver se a Adriana, que você acha que é tão crente, é mesmo, é autêntica. Então, querido, querida, se você é uma das pessoas que, como eu, finge que é crente, chega, acabou, é hoje o último dia. Ou melhor, foi ontem, hoje não. Não tem mais espaço para isso. Mas fala para Adriana, sede santa porque eu sou santa. Exatamente. Então, assim, autêntico, crente autêntico é aquele crente que é na igreja ou que é em casa. Só que assim, abrindo parênteses, tem gente que fala, eu sou autêntico, então o que eu tenho que falar, eu falo na cara. Desculpa, você é mal criado. Autêntico você não é não. Sem educação. Tem educação até para falar, para corrigir, para tudo. Por quê? Porque a minha irmã Cíntia, ela tem a sensibilidade dela diferente da minha. E a Adriana é grossa, uma cavala. A Cíntia é um doce. Vai a Adriana com a grosseria, ela fala com a Cíntia, magoa a irmã. Então, queridos, a gente tem que pensar na santidade como um todo na nossa vida. Outra palavra, veracidade em qualquer situação. Veracidade. Você conta mentira? Pequenininha? Muito pequenininha?
pequenininha mesmo. Chega na semana e fala. Mentira é uma só, ou pequenininha ou grande, mentira é uma só. Chega na semana e fala, não, nossa. achei que tinha mentira pecado. É igual pecado, pecadinho, pecadão. Tem não? Mentira é uma só, sendo pequena, sendo grande. Não, querido, é isso, é assumir os seus B.O.s, é veracidade, tá? Errei mesmo. Falei o que não devia, fiz, agora eu tenho que assumir. É isso mesmo. Joga tudo pra cima de Isso Deus, mesmo. pra Deus perdoar. Mas tem que confessar, né? Sem confissão. Confessar, irmãos. Sem confissão é arrependimento. Romanos 6,11 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E a última questão relacionada à integridade, fidelidade. A fidelidade nos leva a praticar a verdade, ou seja, nos leva a praticar o que aprendemos na Bíblia, é ser fiel. Ó, vocês estão cansados de escutar como eu sou, que eu falo mesmo, né? Então, eu não tenho paciência. Dependendo do que eu ouvir, a pessoa já vai levar um safanão. Faço lá os legumes, ó, come legumes. Aí você vê a pessoa tá comendo, você deixou pronto, tá na geladeira, a pessoa optou por comer uma coisa. Aí depois fica ruim, né? Porque tem gente que tem o intestino tão sensível que fica no banheiro. O que a Adriana Carne quer fazer? Bem feito, porque eu fiz o legume, não comeu o que eu não quis, agora tá pagando a consequência. Vai vibrar ainda, né? Vai vibrar. Eu avisei. Eu não avisei? Então, irmão, nem fala. E aí, querido, só que essa Adriana, ela pode até passar pela minha mente, mas eu tenho que podar ela ali. Ela não pode descer pra minha língua. Meu bem, procure evitar, eu sei que é difícil. É tão gostoso comer o que você come, mas não é pra ti. Tem que falar com categoria. Com categoria e com honestidade, porque a gente não tem que ser verdadeiro. Então, o que sai da minha boca não pode ser mentira. Eu não posso falar uma frase mentindo. Eu falando isso, não sei o que, era outra coisa. Né? Pode falar, irmão. Eu tô lembrando de você. Tá aqui brigando com meu marido, quero levar a prata pra casa. É isso aí. É verdade. E agora, pra gente finalizar, o padrão indispensável de todo verdadeiro cristão. Agora o negócio caldo entornou. Entornou por quê? Quer fazer o teste se é verdadeiro cristão ou não? Sim. Vamos fazer. Ó, frutos do Espírito. Frutos do Espírito, ou melhor, as 9 partes do fruto do Espírito, que é um fruto só com partes. Então vamos arrumar esse linguajar. Primeira coisa. A revista não traz as 9 partes, traz acho que umas 4 ou 5, se eu não me engano, mas são 9. E o fruto do Espírito significa aqui é a santidade, aqui é o pecado. Se eu estou caminhando para a santidade, de forma natural, o fruto vai aparecer na minha vida. Vai aparecer. Se o fruto não está aparecendo na nossa vida, é sinal que a gente está no caminho contrário. Está aparecendo o fruto pelo contrário, isso aí é verdade. Fruto peludo, né? Aquele coração peludo, né? Então, é mais um indicativo para a gente poder fazer essa autoanálise e esse julgamento em nós mesmos. E buscar as coisas que são do alto. E aí a revista vai falar o seguinte: o amor, que é a base de todas as coisas, né? O amor, sem o amor, a gente não consegue as outras partes do fruto. A pureza, que deve fazer parte da vida, porque a gente já vê Paulo falando que a velha natureza morreu, não existe mais, né? Ela tem que ser trancafiada para que o Espírito tenha lugar no nosso coração. A longanimidade. Deus, Ele é tão longânimo. Eu lembro que assim, a primeira vez que o Senhor falou comigo, eu tinha 7 anos de idade, mas tão teimosa que o meu batismo aconteceu aos 22 anos. Olha o período que Deus passou e sempre vinha, falava comigo através de alguém, através de uma palavra, e eu naquela minha rebeldia, teimosia, podia não ter sido batizada e seguir os caminhos do Senhor desde criança. Mas a senhora aceitou Ele com quantos anos? Olha, eu acho que a minha conversão, irmão, aconteceu, eu acho que aos 8 ou 9 anos. E
Mas eu não quis ficar na igreja, eu não quis. Foi que a senhora passou pelo batismo depois de 12 Batismo, eu tinha acho que 22 ou 23. Eu acho que uns 22 eu tinha. Olha o tempo aí de rebeldia. Mas Jesus, viu, irmão? As coisas assim mesmo. Jesus tem o tempo certinho para nós usar e fazer e operar. Pois é, amado. Mas assim, hoje eu olho para trás e vejo quanta coisa eu deixei de viver por conta da minha própria escolha. E olha como Deus é longânimo, porque Ele não me abandonou. Ele ficou ali, segura na minha mão até hoje e me ajuda. Mansidão, tardio para irar, dar valor às pessoas. E o mais difícil de todos, as partes do fruto, domínio próprio. É o mais difícil de todos. Então, e aí vai para nós crentes, né? Que a gente sempre escuta, crente gosta de comer, né? Você sabe que comer em excesso é pecado? Porque tudo que é em excesso é pecado? Tudo, né, irmã? Tudo. A gente tem que ter domínio próprio para tudo. Então, são muitas coisas, né? E aí, queridos, a conclusão é a seguinte. Se eu pudesse dizer, compartilhar com os irmãos uma coisa que eu aprendi, é o seguinte: a gente não tem tempo, eu já explodi como sempre no horário, eu vou ser destituída do cargo de professora porque eu não cumpro horário. Mas tá da hora. Vai 2 dias pior. É verdade. E eu vou fazer o quê? É verdade, tá certo, né? Então, motivos para isso. A sua aula é muito maravilhosa. Muito demorada, né, irmão? Já que você vai se entender. O que eu aprendi, queridos? Eu aprendi uma coisa. Irmãos, rapidinho, quais os motivos da oração de vocês? Vamos lá. Gratidão, o que mais? Súplica. Não, fala, pede coisas mesmo. Você pede, você agradece o que Deus tem te feito, você ora pelos seus filhos? Sim. Você ora pela sua casa? Pelo esposo. Pelo esposo, o que mais? Vamos lá, rapidinho. O que mais? Os Enfermos, o que mais? Trabalho, o que mais? Pelas vizinhanças. Vizinhança, o que mais? Irmãos da igreja, o que mais? Familiares, o que mais? Peço perdão pelos meus pecados. Perdão, sabedoria, o que mais? Pelos trabalhos, o que mais? Agradecimentos, o que mais? Pelo pastor, o que mais? Pai, Deus abençoe, continue orando, irmão. O que mais? Pela família do pastor. Pela família do pastor. O que eu tenho aprendido, o que o Senhor tem trabalhado no meu coração é o que eu vou compartilhar com os irmãos hoje. Tudo que foi falado aqui deve continuar na oração. Só que a gente pede muito pouco pelas partes do fruto do Espírito. Amém. Deus conversou bem assim comigo. Então, Adriana, você é brava, nervosa, irritada, cansativa? Pede mansidão. Pede, você se irrita fácil com os seus irmãos? Pede longanimidade. O irmão falou de sabedoria. Pede mansidão. Pede para eu acalmar a ira no seu coração. A gente ora muito, o Senhor conversou bem assim comigo. Você ora muito pelas coisas terrenas, não está errado não, tem que orar. Mas você ora muito pelas coisas desse mundo e pouquíssimo pelo fruto do Espírito na sua vida. Viu, irmã? Porque se não orar, pedir sabedoria para Deus, a senhora já falou várias, e eu gravando tudo aqui. Daqui a pouco baixa o velho homem ou a velha mulher e a coisa fica difícil. Isso aí. E quando aceita Jesus, quando Jesus morreu na cruz do Calvário lá para nos salvar, quem quiser ir para o céu tem que aceitar Jesus Cristo. Muito bem. Última coisa para a gente terminar. Oséias 10:12. Semeiem retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar ao Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vós. Então, queridos, enfoque mais nas questões de caráter e santidade pessoal do que as preocupações terrestres. Deus não é um catálogo de produtos. Deus não é. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, querido, peraí, tá errado. Você é santo para eu ganhar isso. Sim. Então, assim, se esse mundo não pertence a nós e a gente está buscando as coisas do alto e o porvir, por que a nossa oração não reflete isso? Certo? Deus abençoe. Irmão Orlando, bora para ensinar, por favor. Oramos. Glorioso Deus, Pai querido, Pai amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome, meu Senhor.
Nós te agradecemos, meu Deus, por esta manhã estar aqui presente, um corpo só da tua igreja, meu Deus, para aprender a tua palavra, o teu ensinamento, o teu amor e a tua santa doutrina. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por abrir nossos olhos espirituais, para que nós possamos prosseguir neste mundo, meu Deus, em amor, em santidade, em compaixão, para com o Senhor, para que nós podemos ser, meu Deus, testemunho lá fora. Espírito Santo, nos conduz em paz e segurança em nossos lares, meu Deus, nós possamos ter um dia e tarde a tua santa presença. Abençoe, meu Deus, o culto da noite, meu Deus, onde vai ser ministrado pelo teu servo pastor, que souber usá-lo poderosamente, e que a palavra, meu Deus, venha aqui de encontro aos nossos corações. Senhor, vem conosco, nos guarda, meu Deus, derrama sobre nós, meu Deus, a tua paz, a tua alegria e a tua santidade. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor.